Bom dia, que bom estar aqui com você, sábado. De onde vocês estão falando, de onde vocês estão vendo essa live, assunto escolhido por vocês. Ó, para quem é do sul, tô aqui tomando meu chimarrãozinho. O pessoal já tá acenando. Abri a live aqui uns 2 minutinhos antes para dar tempo de vocês compartilharem. Lione Severo vai estar aqui conosco na sequência para a gente trazer aí cenários para soja, para milho, negociações, tudo que a gente precisa saber. Ju tá aqui de São Paulo. Bom dia, Ju. Tem gente de mais quais regiões do país? Vou pedir que vocês me avisem, me contem como é que tá o sábado de vocês. É a primeira vez que a gente faz uma live sábado. Espero que vocês gostem, espero que seja bacana começar o dia assim, né? Batendo um papo, trazendo conteúdo de qualidade. Então vou esperar vocês entrarem, me dizerem de onde vocês estão falando. Ó, o pessoal, Weber, de Três Passos, Rio Grande do Sul. Chuva já chegou por aí, Weber? Conta pra gente, tinha uma previsão, né? Goiás, solzão doído, tá dizendo o Henrique. Eita, Henrique, solzão doído. Aqui em São Paulo também. Nessa hora já tá assim, né? Balsa, pessoal de Edson Benício. Mas gente de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, bom dia. Solzão aqui, tá dizendo o Natalino também. O Douglas de São Gabriel, Rio Grande do Sul. O Santos de Palotina, Paraná. O Rodrigo de Muzambinho, Minas Gerais. O Edson do Pará, dizendo que tem muita chuva no Pará. Interessante, né? Uma característica clássica de ano de laninha. Pessoal de Cruz Alta, o Juliano tá por aqui. O Rodrigo de Querência, Mato Grosso. A Estância Timbaúva, estamos assistindo de Uruguaiana, que bom, minha terra. Fico muito feliz de saber que meus conterrâneos estão por aqui. Tangará da Serra, Mato Grosso, Guaraciaba, Santa Catarina, muito seco, o pessoal tá dizendo. Tá garoando em São Gabriel no momento, excelente, que bom. Que venha chuva, né? O pessoal tá precisando. Endrigo Dalcin, quanto tempo, Endrigo? Como é que estão as coisas por aí? Muito bacana. Quem mais que tá no mate? Quem que já tá no chimarrão? Aqui vocês sabem que a gente segue à risca os horários combinados, né? Então já vou aqui ver por onde anda o Lione Severo, nosso convidado de hoje, Enio Fernandes, também tá por aqui. Que bacana vê-los neste sábado de manhã. Vamos então aqui buscar o Lione Severo, vamos ver se ele já está por aqui. Lione, se tiver, vou pedir para você entrar aqui na live. Aqui, tô vendo que o Lione está online, já vou chamá-lo. Então, ótimo. Muito bom, que bom que vocês estão aqui conosco, hein? Vamos aqui, Leones está conectando e a gente vai agora já começar o nosso bate-papo nesse sábado, hein? Horário inédito, primeira vez, Santa Maria. Pessoal, aqui em São Gabriel do Oeste está faltando chuva, realmente, o pessoal de Mato Grosso do Sul está nessa situação também, né? Tá conectando aqui, viu? Aguardando o Lione Severo entrar. Já solicitei, então agora é esperar. O Lione está aqui. Vamos ver, já solicitei, acho que vai conectar. O Endrigo Dalcin disse, estamos mateando, mas triste com a falta de chuva para o plantio parado. Que curioso, porque olha só, agora falando da entrada do Liones, ele está aguardando. Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez, só um minutinho, gente, vamos lá. Vou chamar o Leones de novo, tá? Eu sei que ele já está online, que ele está nos assistindo. Acabei de fazer a solicitação, estou enviando. Vamos ver se vai dar certo. Só uma questão, acho que de internet mesmo, né? Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Vamos torcer que dê certo, né? Tem tudo para dar certo. O Leone está conectado, eu estou conectada, mas por algum motivo está aguardando e não está entrando. O que será que a gente faz? Enquanto isso, me contem aí como é que são as coisas. Acabei de saber do Endrigo que faz 8 dias que o plantio está parado. Isso é bem preocupante, hein? O pessoal de Mato Grosso do Sul também está reclamando da ausência de chuva. São Gabriel já disse que a chuva está chegando. O que será? Conectando, acho que agora vai. Aê! Seja bem-vindo, Lione Severo. Bom dia! Bom dia. Muito obrigada pela sua companhia. Quero te dizer que tem gente do Brasil inteiro já nos acompanhando. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso. Todos já acompanhados de um chimarrão, de um café,
para te ouvir nessa manhã. Tá chovendo em Porto Alegre ou segue quente o tempo? Não, estou em Santa Catarina. Ah, e aí? Quero Aí tá falar. quente também, né? Aqui está quente, sim. Sol. Nossa. E... Leonis, quero te dizer que tá todo mundo aqui querendo te ouvir, então vamos direto ao ponto. O assunto Ah, mais mas pedido só foi. gostaria de dar um bom dia para vocês todos que estão aqui nos assistindo e agradecer o convite. Realmente é um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela gentileza. Eu quero dizer, gente, aqui que o Leones criou um Instagram para conversar com vocês aqui na plataforma. Eu me senti muito honrada. Obrigada, Leones, pela oportunidade. Vamos começar então? Conta pra gente. Preço da soja beirando $12 o bushel. O que trouxe o preço até aqui e para onde vai a cotação da soja de agora em diante? Olha, Kellen, isso aí naturalmente que iniciou com a quebra da safra americana do ano passado. Eles perderam 27 milhões de toneladas. O mercado já vinha com dificuldades na relação oferta e consumo, e até se não acontecesse a peste suína na China, nós já estaríamos nessa situação há muito mais tempo. Também nessa esteira pode-se dizer que se os brasileiros não avançassem muito nas vendas como o fizeram, venderam praticamente duas safras sobrepostas, isso naturalmente que influenciou os mercados todos. Então, o que nós estamos vivenciando agora? O Brasil teve uma safra que terminou em 6 meses, né? Teve um esgotamento prematuro. Os americanos estão no mesmo caminho, que eles já venderam 87% da safra deste ano, quer dizer, dos 60 milhões de toneladas que vão exportar, eles já venderam 52. Né? Então, tem 8 milhões. E eles estão na 16ª semana, 12ª semana. Ainda tem 40 semanas para terminar o ano safra. Então, eles vão também ter um esgotamento prematuro e o preço vai subir. Essa é uma situação. A China já recompôs todos os rebanhos, né? E também agora, semana passada, anunciou que resgatou os últimos 180 milhões de chineses que viviam abaixo da linha da pobreza. Então, o mundo está demandando muito alimento, não é? Não é uma questão do Brasil, tanto no arroz como nas outras commodities agrícolas, está demandando muito e não tem produção suficiente para atender. E isso, naturalmente, significa que o mercado vai ter preços escalando altas para entrar no território de racionamento. Né? Essa crise é tão grave que eu tenho 58 anos de mercado, eu acho que é a maior crise que nós estamos vivenciando, porque ela é uma crise abrangente a nível global. A gente não pode usar o recurso de importar produto de outro país em escala porque não tem, não é? Então, realmente é uma situação bem difícil e vai continuar acontecendo. E a nossa safra de soja, se a nossa essa safra de 2020 terminou em 6 meses, o americano vai terminar em 4 meses e a nossa próxima safra vai terminar em 3 meses. Nossa, Leones. Nós já E vendemos aí, 2 terços. E aí esse é um ponto. a disputa, daí o preço de resgate, né? Que os mercados vão, porque muitos mercados estão descobertos, né? Porque toda a preparação do mercado era um mercado baixista, não é? E o mercado, naturalmente, esse ano ele engoliu dois eventos assim da natureza dos roteiros do mercado, que Uhum. foi a baixa de agosto e a baixa de outubro. Então, isso prova que realmente o mercado não tem espaço para cair. Mas o mercado tem duas condições, né? Nós temos uma dicotomia no mercado. Nós temos o mercado físico, que é o mercado do grão, que regula realmente todas as relações mais nobres do mercado, né? Uhum. E temos a outra face do mercado, que é o mercado de derivativos. Quer dizer, enquanto existe o consenso do mercado fundamentalista que vai haver essa escassez e essa corrida dos preços, o mercado de Chicago, o mercado da indústria de derivativos, que é muito, muito grande, né? Um mercado que negocia 20 vezes a safra mundial, Uhum. esse mercado ele trava porque ele trabalha na volatilidade, né? Por exemplo, o Uhum. mercado fundamentalista indica a tendência de consenso, né? Que o mercado vai subir. O Uhum. mercado dos derivativos diz que não, que o chinês aí ele aplica os fatores eventuais, que é clima, que Uhum. é cancelamento dos chineses,
que o clima vai melhorar, que a oferta vai ser grande, que os Estados Unidos vai produzir uma grande safra, que vai plantar uma grande área. Tudo isso não tem consistência nenhuma, mas, vamos dizer assim, esse mercado, esses agentes, eles precisam trabalhar. Então, eles se contrapõem dentro dessa natureza que a gente sabe que é maior, que é a natureza dos fundamentos. Muito interessante, então vou recuperar para quem está chegando agora. O Leonis traz alguns elementos que explicam por que o preço da soja chegou, por exemplo, aos patamares atuais. Citou a quebra de safra dos Estados Unidos, citou as vendas antecipadas no Brasil e esse cenário global de crise, que é uma escassez que a gente observa, né? Dizendo que é uma das maiores crises que ele já viveu em pelo menos 58 anos de carreira. E ainda trouxe o que chamou de dicotomia, ou seja, de um lado os fundamentos, ou seja, o fundamento de oferta e demanda que aponta para um cenário, um consenso que vai subir, e de outro lado os derivativos que se atêm a fatores eventuais, né, Leonis? Foi isso que você trouxe para a gente de uma forma resumida até agora. E aí o Jefferson Rafael, que está ao vivo, pergunta, e o mercado futuro para a soja, Leonis, vai continuar em alta? Sim, o mercado futuro vai continuar em alta. Na verdade, o mercado futuro ainda é um derivativo, né? Toda vez que você vai vender mercado futuro, você sofre um desconto muito forte. Por quê? Porque não existe utilização do produto a futuro e nem escassez temporal, né? Então, sempre o mercado futuro é uma péssima... é só o Brasil, praticamente, é só o Brasil que pratica, vamos dizer assim, essa modalidade de negócio. Então, por exemplo, o prêmio da safra, essa que nós vendemos, 2021, começou com 18 positivo. Hoje está, só fevereiro está 114. Quer dizer, outras posições estão 80. Então já vem com desconto porque esse negócio de safra de antecipação, se não for uma barganha, o comprador não compra. Ele tem que ser uma barganha, porque ele também não tem necessidade do produto, né? Não tem necessidade de utilização imediata, então ele tem que comprar com uma grande vantagem, até porque ele tem que sustentar os hedge, que é Chicago e dólar, até a execução, né, da venda final, do embarque. Muito bem. Leonis, tem mais gente participando conosco. Eu vou trazer aqui mais uma pergunta da audiência. O JH Carly, ele pergunta: preço está em tendência de alta em reais? Porque o bushel eu creio que sobe, mas o dólar com a entrada das vacinas não vai cair? Obrigada ao Carly pela pergunta. Essa é uma questão, né? Essa é uma questão que a gente não tem essa resposta. Eu acho assim que até o fim do ano o dólar não cai de 5,30. Por quê? Porque houve uma transferência do Banco Central para o... Isso aí até teve permissão do Congresso para fazer, de 300 bilhões, né? Que isso tirou do caixa do Banco Central e passou para o Tesouro. Agora, se cair de 5,30 o dólar, o que vai acontecer? O Banco Central entra no negativo e aí sim, o Tesouro é obrigado a repor o dinheiro no Banco Central. Aí é obrigação. E o Tesouro não tem esse dinheiro para devolver. Então, o mercado está administrado dentro dessa aí de 5,30, 5,40, mas a gente tem que lembrar que na virada do ano, depois da virada do ano, isso pode acontecer, porque em todos os finais, depois da virada do ano, o ano passado caiu, foi a 4,02, né? E depois, logo em seguida, retomou. Mas eu queria dizer mais assim, sobre o mercado, que eu não falei antes, é o seguinte: enquanto os brasileiros seguirem fazendo negócio com base aos fatores eventuais, eles nunca vão acertar. Vão vender mal sempre a sua soja. Eu tenho Leonis, repetido. esse é um ponto bem importante que você coloca e eu quero dar espaço para a nossa conversa exatamente aqui. Primeiro porque você trouxe os elementos fundamentais que explicam onde está o preço da soja e expôs a sua tendência de alta, a sua visão de alta diante de uma crise de escassez do produto. Na sequência, a gente recebeu a pergunta da audiência dizendo assim: entendi que no mercado futuro há uma tendência de permanência dos preços firmes, mas no Brasil a gente depende do câmbio. E o câmbio, você, Leonis, acabou de dizer agora que a gente tem que ficar atento, porque na virada do ano pode ser que haja uma perda de valor do dólar em relação ao real. Diante desses riscos que a gente não domina, por que você acha que não é um bom momento fixar parte da safra, já que os preços estão nos maiores patamares da história? Não estão nos maiores patamares da história. Os Em preços reais? ganharão a condição de ficar nos patamares da história. Se a gente
fazer o conjunto dos fatores fundamentais, esse ano deveria ter, em tese, o maior preço da história. E o maior preço da história nós sabemos que aconteceu em setembro de 2012, 17,94 e 75. Hoje, a combinação dessa escassez soberana que a gente chama, ela indica que os preços deveriam subir acima desse valor. Então, claro que vai depender da capacidade do poder aquisitivo, porque tem o aspecto da pandemia, né? Mas os chineses têm dinheiro, né? Os chineses têm 3 trilhões e 300 bilhões de dólares que eles podem pagar o preço. Então, a pandemia teve um problema muito grave, né? A pandemia, os maiores preços da história aconteceram em 4 eventos. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise do petróleo, 69, 73, e podemos atribuir também como um grande evento a crise americana do subprime em 2008, em que, logo a seguir, o mercado teve uma série de 7 anos de alta, 2008 a 2014. Aí sim, foi a maior série altista histórica do mercado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, se não tiver preço em reais, o dólar vai superar. O preço em dólar vai superar qualquer diferença que houver. Muito interessante. Agora, esse é um ponto que eu gostaria de explorar um pouco mais com você. Você traz, então, os fatores históricos. Um pouquinho, por favor. Eu só quero completar o seguinte. A Pois não. pandemia é o 5º evento, porque ela desligou a economia, ela fez tudo como se fosse uma guerra. Desligou a economia, ela impediu a evolução ou a distribuição dos alimentos, da cadeia alimentar, e ela também provocou a destruição de muitos alimentos que não conseguiram ter a desova porque não havia logística competente. Então, nós estamos vivendo um clima dos 4 ambientes do mundo que aconteceram os preços mais altos da soja. Isso não tem. O mercado tem inteligência. O mercado exige. Muita gente diz que ninguém sabe do mercado. O mercado é o mercado mais competente do mundo, não é? Até porque é a sustentabilidade da humanidade. Então, é por isso que eu digo que se forem atrás do que os Estados Unidos vai aumentar a área de soja, não vai, porque ele só tem 180 milhões de acres para dividir com soja e milho, e isso é 72,8 milhões de hectares. Então, ele não tem essa competência. Os Estados Unidos têm uma deficiência portuária, né, de expedição portuária. Ele não consegue ter a mesma dinâmica de embarque que o Brasil tem. O Brasil pode embarcar 14 milhões de toneladas. Os Estados Unidos podem embarcar 6, agora está embarcando 8, mas está preterindo milho. Então, nós somos, além da nossa qualidade, tudo tem um prêmio para isso, nós somos o único país que pode determinar o preço da soja, né? E isso, naturalmente, que nos encaminha muito bem para os nossos principais compradores. Muito bem, Leones. Agora, diante deste cenário que você coloca, eu quero resgatar alguns pontos que você disse, né? Entre os pontos que você colocou, você mencionou que os produtores brasileiros estão tomando decisão de comercializar a soja com base em fatos eventuais. E a minha questão, objetivamente, aqui é tentar trazer a sua visão da gestão do negócio também. Afinal de contas, eu não lembro da gente já ter visto uma saca de soja valer mais de R$ 170 no Brasil. E isso fez com que muitos compradores estivessem ali ofertando preços, não exatamente de 170 para a safra nova, mas um dos mais altos do que os produtores estavam acostumados. O ponto é, qual é a melhor estratégia de venda? Porque de uma hora para outra o câmbio pode mudar e o preço pode derreter em reais. E falando aqui em reais. A natureza do mercado é um mercado dolarizado, Sim. não é? Eu não trocaria meus dólares por reais nunca, jamais. Né? O mercado mais sustentado, fazer o cruzamento de moedas é um grande risco. Eu alertei para isso há alguns anos atrás, tenho alertado, e você testemunha que eu alertei esse ano também, desde março, que eu disse não vendam, não vendam. Né? E os meus assinantes, naturalmente, foram muito privilegiados. Se tem algum aí me escutando, ele pode confirmar. Mas é que nós temos que ter conhecimento, né? Nós somos o maior país mais produtivo, maior produtor e exportador do mundo, né? Então, a gente tem que ganhar um pouco mais de conhecimento. Eu sempre conto uma história, né?
que chega um marciano aqui na Terra e descobre que a soja é um grande produto. E diz, mas como é que funciona? Diz, não, o Brasil é o maior produtor e o maior exportador. Diz, mas quem compra? Quem compra é a China, é o maior comprador. Tá, mas é a questão do preço, como é que é? Não, a questão dos preços quem diz são os americanos, tem que perguntar para eles. Interessantíssimo. Agora, Bom, Leones, você colocou aqui que seus clientes você recomendou para não vender e que eles tiveram bons resultados. A gente quer saber hoje, nós temos um grupo de produtores capitalizados que pode sim segurar as vendas, que pode sim assumir eventualmente riscos maiores, mas tem outros que eventualmente acabam fazendo da mão para a boca. Como que faz? Aqui a gente está com um público bem heterogêneo. Qual é a sua recomendação hoje? isso não tem muito fundamento, essa questão que você colocou, porque é o seguinte, Uhum. os navios vão estar aqui para carregar, não vai haver outro país para fornecer o produto, é o único produto na prateleira do armazém é a soja brasileira. Então, você não. Aí o que tá? O que acontece? Essa indústria de derivativos começa a divulgar notícias, o mercado vai cair, mercado isso, mercado aquilo, e o produtor cria uma ansiedade, quer se ver livre daquilo porque vai perder. Então, troca tudo bem, né? Você casou a operação, vendeu a soja, comprou os insumos. E ela é extremamente tóxica para o mercado também, porque ela é a soja mais barata que vem para o mercado, é a soja da troca. Então, ela dá direcionamento dos prêmios. Quer dizer, a gente já começa com esse prejuízo. Mas, Uhum. assim, eu não digo para segurar soja, que não vender, não sei o quê. Uhum. Não tem seu tempo. E não vai faltar comprador no momento que ele quiser vender. Entendeu? O que eu digo é o seguinte, para quem antecipar numa moeda fraca a Uhum. venda de 2/3 da nossa safra, não está certo. Eu sei que muitos vão dizer, não, você não conhece o mercado porque a gente tem compromisso. Não, eu sei que tem compromisso. Outras coisas são os financiadores, né? Que ficam empurrando o produtor para ele vender, para resgatar o seu empréstimo, o seu financiamento na primeira soja. Então, eu sempre digo outra coisa que eu digo, produtor, não venda a sua primeira soja em janeiro e fevereiro. Ah, mas eu preciso receber. Sim, mas você vai receber porque o navio vai estar aqui. Ó. Os navios já vão estar aqui esperando para receber a soja. Porque não tem outra opção. O mundo não tem, a China não tem outra opção, o mundo não tem outra opção. A gente fica discutindo com a Europa aí que importa 5 milhões da nossa soja. Isso não é nada. 8 milhões de farelo. Isso não é nada. Agora é o seguinte, não tem mais soja. A soja americana vai acabar agora até mais um mês. E aí o mundo vai começar a catar alguma coisa que existe para substituir ou para resgatar estoques que ainda estejam escondidos. Né? Isso é o preço, e o preço a função do preço é exatamente provocar ou o racionamento ou a reposição do produto. Como nós não temos hoje como repor o produto, porque hoje nós estamos produzindo 1.370 milhões de toneladas, em grandes números, e o mundo precisa de 400 milhões. E o Brasil pode produzir 130, 140, que não vai resolver o problema. Né? Hoje, a previsão do Brasil, todo mundo está colocando 133, 134, mas está sendo bem difícil. Né? Então, nós temos que atentar para o detalhe que não vai faltar comprador, sempre haverá comprador. Eu estou há 58 anos no mercado, eu nunca ouvi dizer que alguém deixou de vender soja por falta de comprador. Mas Ok. essa falácia ela é muito divulgada e muito praticada. Se você não vender agora, você não vai ter armazém, você não vai ter comprador, nós temos que vamos dizer assim, progredir, né, nesse aspecto. Uhum. E como é que eu quero explorar aqui com você um outro elemento? Você diz não vai faltar comprador. Aí o produtor que nos assiste ele pode dizer não, de fato comprador tem, mas a que preço? Quanto maior o meu preço, melhor para mim. E o meu preço aqui no Brasil, volto a falar, condição brasileira, para quem vende em reais por saca, que é a maioria das pessoas, pelo menos até onde eu sei, Leones, estão muito privilegiados por um dólar que beirou R$ 6, que agora está ao redor de 5,50. E a gente viveu um ano de 2020 que foi um ano completamente atípico, que fez o dólar sair de 4 para 6. Espera-se que em 2021 nós tenhamos que patamares de câmbio, a sua visão, e de que forma isso vai impactar os negócios no mercado doméstico. Não, o dólar, na verdade, não pode cair muito, né? Porque isso já está absorvido pela economia brasileira. E se ele cair abaixo de $5, já começa a entrar, o Brasil já começa a entrar em parafuso. A economia brasileira já está estruturada dentro desse patamar de moeda desvalorizada. Outra coisa que Uhum. acontece
tem aqui. Por exemplo, os Estados Unidos também está desvalorizando o dólar. Né? O dólar agora saiu, pós-pandemia, saiu de dólar index, saiu de 103 para 91 ontem. 91. Isso também dá desvalorização aqui, né? E ao contrário que a China fez. Você vê que os Estados Unidos desvalorizou quase 10% e a China valorizou a sua moeda em quase 10%. Isso significa que a China está comprando a nossa soja, essa soja de 2021, comprou a $80 mais barato que ela pagou pela soja de 2020. Então, aí outros países não têm essa vantagem, né? Mas dentro da economia chinesa, essa valorização do yuan, o renminbi, isso aí trouxe exatamente essa demanda toda. Agora está a França curta de trigo, porque a China está comprando trigo onde comprou nos Estados Unidos, comprou na França, não tem produto mais. Eles estão comprando sorgo, milho, trigo, cevada, comprando cevada, não estão brigados com a Austrália, estão pegando cevada da Europa. Então, não tem como. Eu conheço muito bem o mercado chinês, trabalhei lá, e não tem como atendê-los. Eles vão continuar demandando carne, importando carne, importando tudo, absolutamente tudo. A importação do próximo ano deverá chegar a quase 110 milhões de toneladas. Não tem essa soja no mundo. Leonis, diante deste cenário, o que você está recomendando para os seus clientes fazer? Porque você disse que barter não é de todo ruim, que você não diz que não é para vender necessariamente. Então, diante desse quebra-cabeça que tem tantos elementos, uma recomendação, eu ligo para o Leonis e digo, Leonis, o que eu faço hoje? Qual é a resposta que você me dá? E você não tem nenhuma necessidade de vender agora porque nem colheu, né? Então, você espera porque nós vamos ter preços muito mais altos que esse. Isso, claro, considerando que a gente não vai ofertar esse produto quando todo mundo vai ofertar, porque historicamente a entrada da colheita exerce um fator baixista nos preços. Já está vendida. Uma parte, Até a 50%, né? Hã? 50% da nova safra está vendida, né? Cerca disso. Não, mais de 65. Quanto que você disse? 65. 65, ou seja, a gente vai ter o restante para eventualmente gerar algum impacto baixista no preço. Então você Não diz, gera espera a impacto, entrada, não vai. não gera. Isso é uma falácia também. Eu Uhum. desconheço, a não ser que você venda toda uma safra, como o Brasil vende, às vezes 60 milhões de toneladas em um mês, e depois sobrepõe com a troca do próximo ano, que é mais 30 milhões, 100 milhões de toneladas vende em 2 meses. Aí sim, aí é o fator baixista. Mas hoje não existe soja no mundo capaz de pressionar os preços. Não tem oferta de produto capaz de pressionar os preços. E não haverá nos próximos anos. Entendeu? Essas notícias que você me falou agora, de pressão de preço, isso aí é dos fatores eventuais, que Uhum. utilizados para contrapor situações que, se o produtor fica sabendo, o produtor não pode ter a certeza que o preço vai subir. Essa é a função desse mercado de derivativos. Sim. O produtor não pode ter a certeza, ele tem que estar instável e com medo que o mercado vai cair. E essa indústria produz isso. Então, Leonis, interessante o que você está trazendo, e a minha pergunta objetivamente é: diante do cenário de crise de oferta que você coloca aqui, que é uma das mais relevantes da história recente, de acordo com o que você nos trouxe, objetivamente, a média de preços de 2021 vai superar a média de preços de 2020 para a soja no mercado brasileiro? de 2000, muito mais, claro. Tem muito pouco para cair a soja dos atuais patamares, tanto em real como em dólar. Não tem uma outra situação. Até porque o Brasil é protagonista, né? Se o produtor disser que não vai vender soja, o mercado vem buscar o preço que ele quiser. É isso que falta, essa consciência de nacionalismo, talvez, ou de conhecimento, que o produtor é que manda, o produtor é que pode determinar o preço da soja no mundo, o produtor brasileiro, no mundo. Ele não derrubou o preço de Chicago vendendo em reais durante 5 anos. Derrubou, né? A recíproca é verdadeira. Se ele é capaz de derrubar o preço, ele é capaz também muito mais capaz de fazer um mercado mais apreciado.
Leonis, eu sei que você talvez não goste da ideia de trazer aqui uma expectativa de preços médios para 2021, mas é meu papel enquanto entrevistadora te perguntar isto, né? Se a gente chegou a ver a saca valendo mais de R$ 170 em 2020 e você diz que a expectativa é do preço médio da saca de 2021 superar o preço médio de 2020, qual é o cenário que tem no seu radar de preço para a soja ao produtor brasileiro nesse novo ciclo? Kelly, isso naturalmente o mercado se constrói no tempo, né? Esse negócio de Uhum. dizer que o preço vai ser tanto é muito arriscado, porque a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, né? Sim. Então, mas que ele vai ter ganhos fantásticos, vai. Agora, eu sei a direção dos fundamentos. Eu quero saber se o mercado vai absorver, se o consumo vai, Uhum. vai racionar de imediato, ou se vai ter um preço. Eu posso dizer para você que o mercado da soja, o complexo, os commodities agrícolas, se revelaram em 1970, né? Que até ali eles praticamente não eram negociados. E se revelaram em 1970 com a crise do petróleo e com a crise também de grandes perdas. Então, nesse tempo todo, nós não temos dificuldades de ter preço só por erros comerciais, né? E o Brasil hoje, como eu disse, é protagonista. Além disso, tem uma vantagem estupenda com relação ao frete para a Ásia ou para a China, e nós somos mais baratos que os americanos e que os argentinos. Nós temos só de Perfeito. preço de vantagem 35 centavos na soja e 12 no milho. Quer dizer, nós temos uma situação 35 do Argentina, né? Então, nós temos isso aí devia ser agregado ao prêmio, não é considerado. O prêmio da soja, o valor da soja brasileira é o valor do base americano, que normalmente é 80, 70, 80, mais 35 centavos, que é a diferença de frete, Brasil-China, Estados Unidos-China, mais 20 centavos que o chinês paga de prêmio pela qualidade do produto brasileiro. Uhum. Então, nós temos 55, 135. Esse é o número do prêmio brasileiro. Em qualquer tempo, ele vai chegar lá. Então, não adianta vender a 18, vender a 20, vender a 30, vender a 40. Como é que já houve uma perda significativa dentro dessa escalada de vendas antecipadas, que, como eu disse, ainda é um derivativo, e como derivativo não se impõe como preço legítimo. Muito bem. Leones, vou aqui trazer então a nossa audiência. Indrigo Dalcin está dizendo se nós parássemos de vender, hein? Fazendo um comentário aqui. E a Elisa Galacarvi, ela pergunta, em relação à soja 21-22, Leone, seria o momento de fazer alguma venda? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou dizendo que os preços vão subir, talvez os mais altos da história. Não tem, e nem colheu ainda, né? Não, essa é 21, 22, né? Essa aí, Uhum, 21-22. muito menos ainda. Não se faz essas vendas que os brasileiros fazem. Nós somos o único lugar do mundo que os navios podem chegar e carregar o produto. Não tem outro lugar. A Argentina não exporta. A soja é tão importante para você ver que a gente produz 370 milhões de toneladas. É exportado em grãos, 170. Mas transformado em farelo, é exportado mais 80 milhões. Então, dos 370 que a soja, que o mundo produz de soja, 250 milhões de toneladas são destinadas ao mercado internacional. O Brasil consome apenas 20% da soja que produz, que são os 18 milhões de toneladas de farelo que o mercado interno consome, e o respectivo óleo. A soja, por si só, não tem valor intrínseco, o grão não tem valor. O preço do grão é o somatório, quer dizer, a soja ela pertence a um processo indissociável, porque ela tem que ser decomposta nos seus principais subprodutos, farelo e óleo. Então, o preço do grão, ele não tem valor intrínseco, ele é formado pelo preço dos seus subprodutos nas suas respectivas participações, que são 78% do preço do farelo e 18% do preço do óleo. E eles compõem o preço do grão. Porque a soja não é um alimento de consumo direto, né? Uhum. A não ser a China. Outra coisa que falam que a China tem 20 milhões de estoque, a China não tem estoque nenhum, e a produção chinesa 17 milhões e meio, que é do contrato número 1 da Bolsa de Dalian, e é 30% mais caro. E a soja importada
essa soja é toda destinada ao consumo humano. Então, por exemplo, a tabela do USDA que põe essa soja como estoque não deveria nem ser mencionado, porque essa soja não existe. Então, vou dizer, ao Muito invés bem. de 770, tira 17.500, porque essa soja não existe. Essa soja é consumo direto chinês. Entendeu? Boa. Aí já diminui, já muda muito o aspecto. Porque se você tirar 17 milhões da produção chinesa, o mercado vem para 350, né? Mas o consumo é instalado. O consumo, a produção é uma hipótese, né? Porque depende do clima, depende de uma série de fatores, é uma hipótese. Agora, a demanda é um fato. A demanda é instalada porque os rebanhos estão lá, né? A China bate. Todo mundo erra sobre o rebanho chinês, né? Quando eu estava lá, era 770 milhões de cabeças, hoje deve ser mais de 1 bilhão, porque eles só falam dos abates, né? Da matança. A matança são 440 milhões de cabeças, que era antes que agora recuperou. Isso significa que a China bate 1,5 milhão de suínos por dia. Só que tem que fazer esse ciclo de criação para permitir esse abate diário, né? Então, você tem que carregar uma cadeia, um ciclo de criação muito extenso, e fora as matrizes, né? Então, aqui no Brasil, chega todas as notícias atravessadas. Uhum. Eu, né, até não tenho muito falado, porque é difícil combater estrutura que está toda completamente deformada. Nós temos nosso mercado de soja, nós temos nosso vocabulário, nós temos as nossas definições, nossos conceitos, mas nada disso é divulgado aqui no Brasil, porque, né, não é interessante que o Brasil ganhe conhecimento, que o produtor brasileiro fique bem informado, que tenha conhecimento. Então, fica falando sobre os Estados Unidos vão aumentar o ano que vem a safra, vai derrubar os preços. Isso tudo não existe. Mas, Leonis, vamos em frente. Tem mais pergunta aqui da nossa audiência. O JD Pfeiffer pergunta: o mercado se autorregula. Não dá para ficar imaginando que o céu é o limite. O bolso de quem consome é fator determinante também? Pergunta ele. sim, completamente. Só que nós temos um comprador que não tem problemas de bolsa. Que o dinheiro que ele tem dá para comprar a ilha de Manhattan, todas as fazendas americanas e todas as empresas listadas na Bolsa de Nova York. Esse é o tamanho do dinheiro chinês que ele tem de reservas. Então, esse não tem. Como eu disse, eles resgataram agora os últimos 180 milhões de chineses que estavam abaixo da linha da pobreza. Agora, aqui no Brasil, nós vamos sofrer, sim. Nós vamos sofrer muito. Não só no Brasil, o mundo todo vai sofrer. Os asiáticos são poupadores, né? Porque os ocidentais são tudo gastadores, gente, estão tudo endividados. Né? Os Estados Unidos têm uma crise terrível nas contas. E o Brasil também. Os asiáticos são tudo poupadores. É uma diferença. Uhum, muito bem. Vamos a mais uma pergunta da soja e depois quero partir para o milho, porque o pessoal está fazendo perguntas aqui também. Leones, o Endrigo Dalcin está dizendo: nós do Instituto Soja Livre estamos tentando entrar com soja convencional lá na China, que se mostra uma grande necessidade. Qual é a sua avaliação sobre isso? Não dá. Proibido. Porque houve uma permissão, mas muitos fizeram, empresas mesmo multinacionais, fizeram falcatruas, misturavam soja transgênica, soja importada. Então ficou reservado até por proteção do mercado deles, né? Uhum. Então não adianta essa evolução, porque eles não vão permitir, não. Perfeito. Mais uma pergunta, Luiz Meira. Será que Biden pode prejudicar o agricultor americano e o Brasil pode aumentar ainda mais a sua importância na alimentação mundial? O Brasil já é tão mais importante que nem sobra mais alimento para nós, né? Mas o Biden tem uma característica diferenciada. Ele é democrata, e os democratas eles não fazem aportes de subsídio ao campo. Eles não aceitam que o contribuinte pague a produção agrícola. O Trump aplicou 54 bilhões de dólares nos últimos 3 anos, mas os democratas não. Mas não existe essa configuração. Brasil procurar outros mercados, Brasil vai ser beneficiado, Brasil pode se beneficiar. Já não existe mais essa equação. O Brasil já é maior, né? A gente já é maior e não precisamos de outros mercados, até porque
o Brasil tem que procurar melhorar a renda do seu povo, porque nós somos a 6ª população mundial. Tirando Estados Unidos, Índia e China, só ficamos atrás da Indonésia e do Paquistão. Então, nós somos o 3º maior mercado do mundo, de consumo do mundo, e não produzimos, mas o nosso povo não pode consumir. Por isso que eu digo, o pessoal fala assim, não, mas você fala sempre do povo, mas você está sempre falando que o preço das mercadorias tem que subir. Sim, tem que subir para produzir mais. Para produzir mais, para baratear o preço. Uhum. E isso tem um significado muito importante, como diz o pensador francês, Charles Montesquieu, se os ricos não cometerem extravagância, os pobres estarão condenados à morte. Não existe um país só de pobre. Nós estamos vendo aí a Venezuela, nós estamos vendo Cuba, aqui no Brasil que se impôs também um país só de pobre. Veja a China, que é comunista, né? Não é nem comunista mais, já estão, inclusive, a cultura do comunismo, estão afastando e nem comemoram mais. É uma economia de mercado, é uma economia que tem todas as classes. Ricos, muito ricos, tem mais bilionários na China do que em Wall Street. Isso é um povo que por grandeza que se constrói. Tem que construir em benefício do povo. Então, nós somos esse grande mercado, estamos procurando mercado não sei aonde para vender mais, nem temos mais produto e nem vamos ter tão cedo, tanto faz na soja ou no milho. Vamos parar com isso, nós já somos maiores. Vamos deixar que eles venham a nós. Porque quando você avança com a oferta, você perde dinheiro. Deixa a demanda vir buscar nosso produto, que eles precisam todo dia. Né? Deixa eles vir buscar que eles vão pagar o preço. Boa. Leonis, vamos sair então da soja e vamos para o milho. A pergunta aqui da Sidna Nascimento. Você poderia fazer uma análise para o milho também? Onde nós estamos no mercado de milho? Por onde podemos começar para responder aqui as perguntas que estão chegando, Leonis? Eu, há pouco tempo atrás, disse que o milho brasileiro é o novo case na agricultura mundial, né? Porque o Brasil tem um potencial imenso. A gente tem ainda uma produtividade muito baixa. Quem sabe podemos dobrá-la. E o Brasil é o seguinte, o nosso milho é preferido pela Ásia toda e pelos países do Mediterrâneo. Nosso milho é espetacular. Até porque nós temos um fator, né, que pouca gente sabe, que a gente tem muita água. Né? Tem água, tem o aquífero Guarani, tem o Alto do Chão, que é maior que o aquífero Guarani, que fica embaixo da floresta amazônica. Então, nós temos o Cerrado brasileiro, pela inclinação do eixo da Terra, que é 33 graus de inclinação, o Cerrado brasileiro fica de cara, pessoal. Então, a melhor fotossíntese do mundo é a nossa. Entendeu? Por isso que o nosso produto tem mais proteína, o nosso milho tem muito mais conteúdo. Então, nós temos todas as vantagens. Agora, no mercado de milho, já temos problema. A China, é o 4º ano que o mundo tem déficit de milho. A produção é menor do que o consumo no mundo, mundial. E na China é o 4º ano também que tem déficit em relação ao consumo. A China não tem estoques e a China, nesse ano, para completar a safra e completar para o consumo, precisa importar 30 a 35 milhões de toneladas. Esse milho não existe no mundo, porque o milho negociado no mundo são 180 milhões de toneladas, que é 10% da produção mundial. Né? 10% da produção mundial. Não tem milho no mundo. Não tem. O dia que entrarem para comprar 30 milhões de toneladas de trigo ou de milho, não existe. Existe na soja, que você pode comprar 100 milhões. Então, não tem milho no mundo. O preço do milho vai começar a subir muito, muito. O Rio Grande do Sul quebrou a safra. A Santa Catarina também. A primeira safra aqui já está a 20 ou abaixo de 20 milhões de toneladas, a 26 e alguma coisa. E o milho, nós vamos viver crise de milho todos os anos, porque o milho também é vendido bem antecipado. E eu tenho uma vantagem de vender para exportação, que o pagamento é à vista. E se pode medir melhor o preço, né? E aqui no mercado interno sempre tem aquela exploração do prazo. Então, e grandes volumes também não se consegue vender, a não ser em acordos que existem entre as grandes empresas. Mas o milho é assim. Então, os Estados Unidos, por exemplo, vai produzir mais milho. Por que vai produzir mais milho? Porque ele está sem estoque, vai ficar muito mais apertado ainda, porque ele está com 43. A soja vem para estoque zero e o milho vem para próximo de zero nos Estados Unidos.
E tem uma vantagem. Os Estados Unidos, para a soja que ele produz, ele tem que exportar 50%. E o milho ele exporta 15%. Então, o produtor lá prefere o milho por essas razões, para não pagar logística. Veja só a logística desse ano nos Estados Unidos. Para embarcar uma tonelada de soja ou de milho, normalmente esse custo dos FOBs, que a gente chama aqui, a tradução correta é arqueação, esse custo de armazém, do armazém expedir para o navio, custa de 9 a 14 centavos. Esse ano está 100 centavos, porque não tem lugar nos portos e não tem capacidade de expedir mais produto. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos não conseguem, em todos os anos, isso não é de agora, em todos os anos, ele nunca conseguiu embarcar tudo que vende dentro do mesmo ano safra. Sempre em final de agosto ele tem que rolar. Então, veja você, a soja ele tem que vender, ele nem sabe se a soja vai poder vender para a China, porque a China vem com muita força agora para discutir com os Estados Unidos. Né? Tem uma coisa. A China vem com muita força, porque está no acordo, que, cumprido parte do acordo, sei lá quanto por cento, os Estados Unidos têm que retirar todas as tarifas de produtos chineses. E isso não vai acontecer tão simples. Né? Então, a gente tem que se preparar para um momento muito difícil. Difícil para eles, né? Muito bom para nós. Muito bem. Leones, você mencionou aqui que o preço do milho vai começar a subir muito. Falou sobre o 4º ano de déficit, né? E eu te pergunto objetivamente, a China vai buscar milho no Brasil já em 2021? Sim, muito provável. Muito provável, inclusive, a gente observa que tem empresas chinesas já comprando milho, posições de milho. Então é muito provável que seja assim, que seja aprovada o fitossanitário brasileiro, né, e o argentino também, que também não existe. Até hoje nunca exportamos nada de milho. Então, aí o Márcio... Ai, desculpa. Desculpa, Leones, teve um atraso. Tal qual, até porque quando o preço da soja sobe, o preço do milho e do trigo sobem junto. São as 3 irmãs, elas têm conteúdo semelhante. Leonis, muito bem. Agora, o Márcio Santos está aqui perguntando, no milho, quem vai determinar os preços? O mercado interno ou externo? Mercado externo. O milho é basicamente real, né? O mercado brasileiro, né? Mas, vamos dizer assim, a demanda o assédio da demanda vai ser muito forte, que vai ter um preço extremamente satisfatório em termos de mercado internacional, né? Isso aí, $5,25 por bushel. Né? Hoje, o nosso milho de dezembro, o mercado está 4,20, então o nosso milho de dezembro está vendendo com 195 centos de prêmio. É o maior prêmio do mercado. O prêmio já está remunerando os mercados, né? O mercado argentino trabalha com 160 de prêmio, o nosso com 190, 200. Então, isso aí é $2 acima de Chicago. Então, nós estamos vendendo só a 6,20 já o milho no mercado internacional. Já está 6,20. Então, o preço é estupendo e vai muito mais. Então, não há nenhuma dúvida, nenhum reparo que nós não vamos ter preços elevados, tanto na soja como no milho, até por muitos anos. Muito bem, Leones, quero te dizer que a conversa, quando ela é boa, ela vai passando rápido, né? E a nossa audiência está aqui mandando mensagens. O Carlos Zuanazzi disse, excelente live, parabéns severos. O Rodrigo Oliveira está dizendo um presente de entrevista neste sábado, lucidez e visão sem igual do Leones. O Flori Amaral Imóveis Rurais está dizendo parabéns pela entrevista e pela lucidez e conhecimento do entrevistado. E muito mais gente mandando perguntas, Leones. E agora, para descontrair no final, vou colocar uma pergunta que eu sempre recebo e acho que você também. Dá uma olhadinha e me diz se você já foi perguntado sobre isso. Leones Severo é seu parente, Kellen? Leones Severo é seu pai? O que o Leones Severo é seu? Chegou a hora, né, Leones, da gente contar para todo mundo. Você conte. Você conta. Na verdade, 2 irmãos seminaristas vieram da cidade de San Severo, na Itália, né? 2 seminaristas, um ficou em Rio Pardo e o outro foi para as missões, né? Desses 2 irmãos. E eu sou
originário do irmão que foi para as missões. E a Kelly é do outro Severo que ficou em Rio Pardo. E mesmo nossos locais de nascimento também não são muito distantes. Você nasceu em Uruguaiana e em Rosário. Então, É essa é a nossa verdade. Então é história. tudo meio perto, né, Essa Leones? tem duas linhagens, que é a sua e a minha, de Severos do Brasil. Que É a sétima bacana. geração. A geração de italianos que está aqui, a quarta, a nossa é a sétima, no tempo das missões. Olha, que legal. É muito curioso, porque qualquer lugar que eu vou, todo mundo me pergunta. E tem gente que nem pergunta, que já parte do pressuposto de que o Leone é meu pai, que é meu parente, a mesma coisa o Leones. Então, essa é uma pergunta clássica que a gente teve a oportunidade de responder aqui. Muito obrigada, Leones. Quero aqui destacar que tem muita gente elogiando a live. Quero até aproveitar para que você ouça. O Alberi está dizendo parabéns, a Fazenda JLMS está dizendo muito bom. O William está dizendo que foi uma excelente conversa, parabéns pela live. O Candiota está dizendo parabéns pela excelente live. E aqui o Ferreira está dizendo que está explicada a competência dos dois. E muito mais gente mandando aqui mensagens agradecendo a É, você. Quero também te agradecer, Leones. muito bem. Eu só queria dizer que eu estou no Sim Consult, né? Que eles podem entrar lá e pegar uma senha. Que eu tenho deixado, eu tenho pretensão. Eu escrevi 2 livros, mas o livro impresso é uma coisa que desaparece. Mas eu tenho a pretensão de deixar esse meu legado de conhecimento para os próximos brasileiros que vierem, né? Nos substituir, os que vierem de nós. Então tá lá. E se alguém quiser, pode copiar o conhecimento, definições de mercado. Tem uma série de coisas, né? Eu sempre digo que a nossa mercado de soja está muito mal conduzido, porque não usa nem a terminologia do mercado, né? Vai assim, né? De uma maneira bem precária. Mas eu agradeço a você também pela sua atenção, pelo seu convite, e mando um abraço para todos esses que nos assistiram. Muito obrigada, Lione Severo. Então, agradecendo demais a presença de Terminou? todos e combinando aqui com a pergunta do Giliar Santos. Então, é mito que você seria filha do Leones? Está aí, a gente acabou de desvendar o mito. Eu sou filha do seu Acélio Severo e temos algum parentesco longe, né, Leones? Que a gente está É verdade. descobrindo longe ou perto. É verdade. Abração, meu caro. Um bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado. Um abraço para vocês. Obrigada. Até mais. Um abraço para o Leones. E a vocês quero dizer parabéns, ótima live, fantástico, tá dizendo o Carlos, a melhor live do ano, disse o Ferreira. Alex está mandando parabéns, o Giliar tá dizendo que foi uma riqueza de live. Herrera Bruna, parabéns, ótima live. E aqui muitas mensagens, que alegria! Adorei passar esse tempinho aqui da manhã de sábado com vocês. Muito obrigada pela companhia. Aproveitem o fim de semana e sabe esse aviãozinho aqui embaixo? Aproveita e compartilha já com alguém que perdeu a live, mas pode consumir o conteúdo aqui no Instagram e também essa live vira um podcast. Então, ainda hoje você já tem esse conteúdo para tomar nota e ouvir de novo. Se cuidem!